Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia, então se prepare, porque na aula de hoje falaremos sobre antagonista. Então, na aula de hoje falaremos sobre antagonista. Vejamos aqui algumas características peculiares e de suma importância sobre o antagonista. Primeira característica que você deve lembrar: o antagonista não possui atividade intrínseca. Vamos recapitular o conceito sobre atividade intrínseca. É a capacidade que o fármaco possui de poder se ligar e ativar o receptor. E através desta ativação, ele gera eventos celulares e eventos bioquímicos, a qual irá promover o efeito farmacológico. Então, lembre-se dessa característica: o antagonista, ele não possui atividade intrínseca. Desta forma, então, podemos declarar que o antagonista é uma molécula que simplesmente se liga ao receptor, bloqueando este receptor, e desta forma, então, ele impede que o agonista se ligue neste receptor. O antagonista, ele pode ser classificado de duas formas: antagonista competitivo, como também antagonista não competitivo. Vejamos aqui qual a diferenciação entre essas duas classes de antagonista. Começando pelo antagonista competitivo. Primeira característica: ele se liga no mesmo receptor a qual o agonista se liga. Segunda característica: o antagonista competitivo, ele irá competir pelo mesmo sítio de ligação do receptor a qual o agonista se liga. Ou seja, o antagonista competitivo, ele não apenas se liga no mesmo receptor a qual o agonista se liga, mas também ele irá competir pelo mesmo sítio de ligação do receptor a qual o agonista se liga. Desta forma, então, à medida que o antagonista competitivo, ele se liga no receptor, ele ocupa este espaço, impedindo desta forma que o agonista se ligue neste receptor. Desta forma, então, o agonista tem o seu efeito diminuído ou até mesmo anulado. Ainda falando sobre o antagonista competitivo, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser classificado como antagonista competitivo reversível ou até mesmo antagonista competitivo irreversível. Vejamos aqui qual a diferenciação entre essas duas classes de antagonista. Começando pelo antagonista competitivo reversível. Bom, ele se liga no seu receptor através de uma ligação fraca, ou seja, é uma ligação que facilmente pode ser revertida. E de que forma isto é possível? Reverter a ação, reverter o efeito do antagonista competitivo reversível, aumentando a dosagem do agonista. Vamos aqui dar um exemplo para poder melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento sobre esta forma de você conseguir reverter a ação do antagonista competitivo reversível. Bom, em um quadro de reação alérgica, ocorre a grande produção e liberação de várias substâncias. Entre essas substâncias eu quero destacar a histamina, a qual é classificado como um agonista dos receptores histamínicos, ou seja, ele vai se ligar nos receptores histamínicos. Em um quadro de reação alérgica pode, no caso, surgir vários efeitos, como por exemplo, espirro, coceira, vermelhidão, irritação na pele, entre tantos outros efeitos, mas tem um que destaca pela sua gravidade quando ele surge, que é a inflamação da glote. Isso porque a inflamação da glote pode promover uma obstrução, impedindo desta forma a passagem de oxigênio. Então, voltando ao contexto sobre a histamina. A histamina aqui representado como um agonista dos receptores histamínicos. Ele se liga neste receptor. E de que forma nós conseguimos então reverter a ação deste agonista, aqui representado pela histamina? Dentro da farmacoterapia existe uma classe de fármacos a qual é denominado como antihistamínicos, mais conhecido como antialérgico. Ele é classificado como antagonista competitivo reversível, a qual ele se liga no receptor histamínico, e à medida que ele se liga, ele bloqueia este receptor, e desta forma então ele impede que o agonista, aqui representado pela histamina, se ligue neste receptor, e desta forma então este quadro alérgico ele é
revertido. Então, recapitulando, se porventura nós observarmos a ação do agonista e do antagonista competitivo reversível em um gráfico, nós vamos aqui visualizar a atividade agonista, aqui representado pela histamina, a qual ele se liga no receptor histamínico. Nós temos então aqui a classe dos fármacos antihistamínicos, que é denominado como um antagonista competitivo reversível. À medida que ele se liga neste receptor, ele bloqueia, ele ocupa este espaço e desta forma então ele impede que o agonista, representado aqui pela histamina, se ligue neste receptor. Desta forma então nós conseguimos reverter o quadro alérgico. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. Isso porque se por algum motivo, por alguma circunstância, houver um aumento na dosagem do agonista, aqui representado pela histamina, ele fará com que o antagonista competitivo reversível ele seja deslocado para a direita quando visualizado em um gráfico. Isto porque o antagonista competitivo reversível ele se liga no seu receptor através de uma ligação fraca, ou seja, é uma ligação que facilmente pode ser revertida. Então, à medida que nós aumentamos a dosagem do agonista, isso fará com que o antagonista competitivo reversível ele seja deslocado para a direita quando isso visualizado em um gráfico. Vamos falar agora sobre o antagonista competitivo irreversível. Vejamos aqui algumas características peculiares e importantes a serem destacadas. O antagonista competitivo irreversível ele se liga no seu receptor através de uma ligação forte, ou seja, é uma ligação covalente, é uma ligação estável e irreversível. Por isso, mesmo que haja um aumento na dosagem do agonista, este antagonista competitivo irreversível, ele irá permanecer ligado ao receptor. Ou seja, se observarmos esta atuação em um gráfico, mesmo que haja o aumento na dosagem do agonista, o antagonista competitivo irreversível, ele vai permanecer estável, ele vai permanecer ligado no seu receptor. Ou seja, não haverá um deslocamento quando observado isto em um gráfico. Então, recapitulando novamente, antagonista competitivo irreversível, ele irá se ligar no mesmo receptor a qual o agonista se liga. O antagonista competitivo irreversível, ele irá competir pelo mesmo sítio de ligação do receptor, a qual o agonista também se liga, mas aqui com uma característica peculiar e diferenciada. À medida que o antagonista competitivo irreversível, ele se liga no receptor, ele se liga de uma maneira estável, ou seja, é uma ligação forte, covalente, é irreversível. Por isso, mesmo que haja o aumento na dosagem do agonista, isso não fará com que ele se desloque quando visualizado em um gráfico, ou seja, ele permanecerá ligado no seu receptor. Bom, vamos falar agora sobre a segunda classe de antagonista, classificado como antagonista não competitivo. Vejamos aqui algumas características peculiares e de suma importância que devem ser destacadas. Bom, primeira característica, o antagonista não competitivo. Ele pode se ligar no sítio-alvo do receptor, mas também ele pode se ligar em um sítio alostérico, ou seja, em um sítio diferente do receptor. Bom, outra característica importante, quando o antagonista não competitivo, ele se liga no receptor, ele se liga através de uma ligação forte. Essa ligação forte, ela pode ser através de uma ligação covalente ou até mesmo através de uma ligação por uma alta afinidade pelo receptor. Por isso, esta ligação, ela é irreversível. Desta forma, então, à medida que o antagonista não competitivo, ele se liga no receptor, ele ocupa este espaço e desta forma então ele impede que o agonista se ligue neste receptor. E aqui, característica importante que deve ser destacada, mesmo que haja um aumento na dosagem do agonista, isso não fará com que o antagonista não competitivo se desligue deste receptor. Isso porque ele se liga através de uma ligação forte, é uma ligação irreversível. Por isso, se nós visualizarmos
a atuação do agonista e do antagonista não competitivo em um gráfico, mesmo que haja o aumento na dosagem do agonista. Isso fará com que o antagonista não competitivo permaneça ligado, ou seja, não haverá um deslocamento quando visualizado em um gráfico. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui nesse canal. Deixe o seu comentário e não esqueça de compartilhar. Um abraço a todos, te vejo na próxima aula. Fui!